Senhor, muito obrigado, Pai, por mais essa noite que o Senhor nos deu. Abençoa a vida da Esté, Pai, que vem nos trazer a palavra, que vem nos ministrar nos nossos corações essa noite. Que o Senhor possa cobrir ela do Teu Espírito Santo e que através dela, do testemunho dela, o Senhor possa tocar vidas e que essas vidas possam ser transformadas por Ti, Senhor. É que eu te oro e te agradeço. A igreja diga: glória a Deus. Boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Esté. E hoje eu fui responsável para trazer a palavra. Pode se sentar. Queria dizer que eu estou muito honrada por estar aqui tendo essa oportunidade. Estou um pouquinho nervosa, né? Mas eu sei que Deus quer falar muito através da minha vida. Antes da gente começar, bora curvar nossas cabeças para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sei, Senhor, que cada pessoa que está aqui, Senhor, foi o Senhor que trouxe, Senhor. O Senhor tem um plano, Senhor, de falar através de mim, Senhor. Em nome de Jesus, nessa noite, Pai, eu te entrego a minha vida, Pai. Que não seja eu, Senhor, mas sim Tu falando através de mim, Senhor. Vem se manifestar, Senhor, nesse lugar, nessa noite, Pai. Desde já, Senhor, vai abrindo o coração, as mentes, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. São por todas as coisas que eu te oro e eu te agradeço. Amém. O tema do culto é identidade celestial. E esse também é o tema da pregação. Nessa noite, a gente vai falar de um tema bastante abrangente. Vamos falar sobre identidade. Não apenas ter uma identidade, mas sim viver a identidade celestial. A gente vai falar de 3 pontos nessa noite. E o primeiro ponto é identidade destinada. A nossa identidade foi destinada a cada um de nós antes mesmo de nascermos. Quando a gente é criança, nossos pais formam a nossa primeira identidade, nos ensinando o que é certo e errado. Quando a gente é criança, a gente não sabe o que é certo e errado. Os nossos pais que vão formando a nossa primeira identidade, vão nos ensinando e a gente vai aprendendo. Mas ao longo do tempo, a gente acaba deixando essa identidade de lado para viver a identidade do mundo. A gente deixa a identidade de filho de Deus para ser aceito no mundo, para ser aceito na sociedade. E qual é essa identidade de filho de Deus? Está escrito aqui em Gálatas 4, versículo 6. Diz assim: é porque nós somos seus filhos. Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu filho e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Deus nos tornou filhos e herdeiros da promessa. Tirou nossa identidade de escravo e a gente passou a ser filho. Só que em algum momento a gente acaba esquecendo disso. A gente acaba esquecendo que a gente tem uma identidade dentro da gente. E a gente começa a viver uma identidade baseada em pessoas da escola, faculdade, trabalho, pessoas do mundo. E a gente esquece da nossa identidade, do nosso propósito. E aqui em Jeremias 1, versículo 5. Diz: eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Aqui Deus está falando que antes da gente nascer, Ele já tinha desenhado um propósito nas nossas vidas. Ele fez a nossa identidade passo a passo. Ele fez, essa aqui vai ser uma pastora, essa aqui vai ser uma professora, essa aqui vai ser uma apóstola. E ele desenhou cada detalhe. E a gente acaba trocando isso tudo pelo mundo. E você tem que entender que você tem uma identidade. E que Deus, Ele desenhou um propósito.
na vida de cada um de nós. Antes da gente nascer, Deus ele já montou o nosso enxoval. Um exemplo é quando uma mulher está grávida, quando ela vai ter um neném, ela não deixa para comprar as coisas em cima da hora. Ela prepara meses e meses antes. E assim foi com Deus. Ele planejou a nossa identidade. Mas muitas das vezes o inimigo coloca várias enganação no nosso coração, mostrando que a gente não tem um propósito nessa terra, mostrando que a gente não tem uma identidade. Ou muitas das vezes que a gente não é aceito por quem nós somos. E Deus está falando que não é assim. Ele desenhou uma identidade e um propósito na vida de cada um de nós. E Deus, ele nos escolheu para a gente viver o propósito dele aqui nessa terra. E a gente se deixa ser conhecido pela nossa identidade. Muitas das vezes, a gente deixa de ser conhecido pela nossa própria identidade e passa a ser conhecido pela nossa dor. Como assim? Que nos leva para o segundo ponto. O segundo ponto é: a sua dor não define a sua identidade. A gente vai explorar esse ponto aqui em João 5, versículo 1. Bora abrir para acompanhar. Aqui diz: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cego, mancos, paralítico, uma multidão de enfermos, esperando um movimento na água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado, de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. 38 anos é uma vida, praticamente. Esse homem ficou doente durante 38 anos. Na Bíblia conta a história de um cara que ficou doente durante 38 anos. Ele passou a ser conhecido pela dor, assim como muitos de nós que estamos aqui hoje. Esse homem, ele ficou 38 anos acomodado na sua dor, sendo conhecido pela sua dor. E quantos de nós estamos assim aqui hoje? Estamos sendo conhecidos por algum trauma, algum abuso, alguma coisa que nos marcou na infância e a gente passou a ser definido por isso. E a gente deixou a nossa identidade de lado. E todos nós temos uma dor, uma perda, um luto, um abuso, um trauma que acaba definindo a gente ao longo do tempo. Mas a sua dor, esse trauma, não é a sua identidade. Você fala tanto da dor que você confunde o seu próprio nome. Você confunde a sua verdadeira identidade. E nisso a gente acaba trazendo a nossa dor ao invés do nosso propósito. Muitas das vezes a gente confunde a nossa dor com a nossa identidade. A gente traz a nossa dor para a nossa identidade ao invés do nosso propósito, que foi desenhado na nossa vida. E continuando, aqui em João 5, versículo 6, fala: quando Jesus ouviu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? Essa pergunta, na verdade, é um confronto que Jesus está fazendo. Porque, trazendo para os dias de hoje, bora imaginar a situação. Tem um homem doente, uma multidão, e a gente sabe que o homem ele quer ser curado. E Jesus simplesmente chega com ele e fala: você quer ser curado? Se fosse nos dias de hoje, Jesus ia ser cancelado. Ia falar que Jesus não tem sentimento, que Jesus não tem empatia pelos outros. Só que naquele momento que Jesus fez aquela pergunta para ele, ele confrontou aquele homem. Aquele homem ficou 38 anos doente. E Jesus perguntou: você quer ser curado? Você quer sair do comodismo? E Deus está fazendo essa pergunta essa noite: você quer ser curado? E essa pergunta, na verdade, é um confronto. Deus está confrontando ele. Muitas pessoas na Bíblia são conhecidas pela dor, porque elas não querem ser transformadas, e sim acariciadas.
Elas querem ser vistas pela sua dor, mas têm medo de ser transformada, têm medo de ser curada. Muitos de nós, a gente tem medo da transformação, porque a transformação, ela dói, mas permanecer na dor é pior. E muitos de nós estamos permanecendo na dor. Algum trauma da nossa infância, alguma palavra que o nosso pai falou pra gente que está definido a gente ao longo do tempo. E continuando, aqui em João 5, versículo 7, fala: O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Aqui eu estava vendo uma pregação da pastora Thalita, que ela gosta muito de falar sobre esse tema identidade. E uma das pregações dela, ela estava falando da cadeira de balanço. Quantos de nós estamos vivendo nessa coisa de cadeira de balanço? Mas por quê? Cadeira de balanço. A gente senta na cadeira de balanço e vai para frente e para trás e reclamando da vida. E a gente não sai do lugar. E muitos de nós estamos assim, estamos sentados. Ai, Senhor, não consigo, eu sou incapaz. Sempre chegam antes de mim. Foi o que esse homem fez. Ele falou: Ai, Senhor, não consigo. Como eu vou conseguir? As pessoas sempre chegam antes de mim. E quantos de nós estamos assim, se sentindo incapazes de viver a identidade de filho? Quando Deus pede alguma coisa, quando Deus nos confronta, a gente se faz de inferior. A gente se sente uma pessoa inferior dos outros. Sempre vai falar que o outro é melhor, que aquela outra pessoa, ela sim consegue ir ali em cima, vir aqui em cima e pregar, consegue sair para evangelizar, consegue fazer. Eu não, eu sou uma pessoa incapaz. E esse homem, ele estava assim. Porque quando Jesus perguntou para aquele homem: Você quer ser curado? A resposta daquele homem era: Sim, eu quero ser curado. Poxa, 38 anos, estou doente, estou sendo definido por um trauma, eu quero ser curado. Mas esse homem não fez isso. Ele começou a reclamar. E muitos de nós estamos fazendo isso. E esse homem, ele começou a se fazer de inferior, porque ele tinha medo da transformação. Ele tinha medo da recuperação. Ele se via inferior. E quantos de nós temos esse medo? Quantos de nós, quando Deus nos confronta para nos melhorar, para mostrar onde a gente tem errado, a gente se faz de inferior? Que nessa noite você possa decidir não ser conhecido pela sua dor. Não se deixe ser conhecido por algum trauma da sua infância, alguma coisa que lhe marcou. Não se deixe. Ponha um fim nisso hoje. Eu quero ser conhecido com a identidade de filho de Deus, a identidade que Deus colocou dentro de mim antes mesmo de eu nascer. Deus, ele fez isso na vida de cada um de nós, por mais que o inimigo tente colocar na nossa cabeça o contrário. Tente falar que a gente é incapaz, que a gente não consegue. Não. A tua família, nenhum do pessoal da tua família conseguiu carteira assinada. Por que tu vai conseguir? A tua família, ninguém conseguiu um carro. Por que tu vai conseguir? Eu tenho uma professora que ela faz isso. Em uma das aulas dela, ela fala: pobre é pobre. Pobre não consegue carro, pobre não consegue moto. É assim. E muitas das vezes pessoas falam isso pra gente. O inimigo coloca isso na nossa mente. Que a gente não consegue, que a gente é inferior aos outros, sendo que a gente é filho de Deus. A gente é merecedor de todas as melhores coisas desse mundo. E eu quero te perguntar nessa noite: qual é a sua escolha? Ser conhecido pela dor ou pela identidade de filho? A forma que você está vivendo hoje não te define. Não define quem você é. Eu não sei como você chegou quando você passou pelaquela porta, mas hoje eu estou te falando. A forma que você está vivendo não define quem você é. O seu passado não define quem você é. Você pode muito bem, nessa noite, tomar uma decisão de filho de Deus. Sim, querer ser um influenciador da palavra dele, ao invés de continuar se sentindo inferior perto das outras pessoas. Então, que nessa noite você possa se perguntar: eu quero continuar sendo conhecido pela minha dor ou eu quero a identidade de filho? Para você ser curado, você precisa abraçar a dor da recuperação. E você não pode se esquecer que Jesus te enxerga no meio da multidão. Aquele homem, ele estava doente, mas na Bíblia fala que havia outras pessoas doentes. Mas Jesus enxergou ele. Assim como ele está te enxergando nessa noite. Ele enxerga os teus problemas, ele enxerga tudo aquilo que tem te machucado, ele enxerga as tuas inseguranças, ele enxerga os teus medos, ele te enxerga. Por mais que o inimigo tente tirar isso de você, ele te enxerga. Ele te enxerga no meio da multidão, assim como ele enxergou aquele homem. A sua dor vai fazer você enxergar Jesus.
porque a dor te aproxima do Pai amoroso. Muitas das vezes, começamos a acreditar que não conseguimos por conta do nosso passado. Isso é uma realidade. Quantos de nós a gente olha para o nosso passado, vê tudo que a gente passou e a gente olha para o nosso futuro e fala, eu não vou conseguir, eu sou uma pessoa incapaz. Isso não é para mim, esse trabalho não é para mim, essa profissão não é para mim, esse chamado de ser pastor, de ser pregador não é para mim. E muitas das vezes a gente se sente assim, inferior aos outros. E quantas vezes eu pensei isso? Um dos motivos de eu gostar tanto de falar sobre identidade é porque depois que eu entendi a minha verdadeira identidade, foi quando eu consegui servir a Deus de verdade. Eu passei um bom tempo da minha vida, posso dizer assim, afastada de Deus. Eu nasci na igreja, sou filha de missionário e missionária, e por um bom tempo na minha vida eu fui definida pelos meus traumas, pelas minhas inseguranças, pelos meus medos. Várias coisas que foram me marcando. E quando eu era criança, aconteceu muitas coisas na minha casa. E acontecia umas brigas e aquilo se tornou um trauma na minha vida. E eu carreguei isso na minha vida por um bom tempo. E aí, quando eu completei os meus 10, 11 anos, eu perdi uma pessoa muito importante para mim, que eu acho que alguns aqui da igreja conhecem, que foi a Irmã Graça. E falar dela ainda é muito difícil, porque ela foi a minha segunda mãe. E quando eu perdi ela, foi outro trauma na minha vida. Primeiro foi o trauma das brigas, depois foi o luto. E por um bom tempo, eu parei de acreditar em Deus. E eu fui definida por esses meus traumas, por esses meus medos. E eu tinha uma célula lá no Ariri, tinha umas 9 meninas. E por eu me afastar da igreja, eu perdi todas as meninas, e eu me afastei mesmo. E eu comecei a me tornar uma pessoa muito irada, muito com raiva da vida, com raiva de mim mesma, com raiva dos meus pais, com raiva da minha família. Eu me tornei uma pessoa completamente diferente. Eu mudei a minha identidade. E eu comecei a trazer coisas do mundo para a igreja. E uma dessas coisas era o modo que eu me vestia. E teve uma vez que a pastora Elisângela chegou comigo e ela falou, Esté, essa não é tu. Essa não é tua identidade. Quem que tu tá querendo imitar? Essa não é tu. E quando ela falou aquilo, eu fiquei com muita raiva, porque, poxa, como assim eu não tenho identidade? Eu sempre me achei uma pessoa com uma personalidade bem forte. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei com muita raiva e eu desisti da vida praticamente. Eu comecei a ter crises de ansiedade. Com os meus 12, 13 anos, eu estava em casa e eu simplesmente desmaiei. A mamãe veio ver o que é que eu tinha e tal. E aí a gente foi em vários médicos e uma médica chegou com a mamãe e falou, a sua filha tem ansiedade. E eu comecei a me afastar de tudo, a me afastar da igreja, a me afastar das minhas amizades aqui na igreja, me afastar dos meus próprios pais, me afastar de tudo. Eu estava entrando em um buraco profundo. E eu comecei a ficar com raiva de mim mesma, a sentir nojo de ficar perto das pessoas, eu tinha raiva. E muitas das vezes eu não queria mais nem ficar perto da minha própria família, eu preferia ficar dentro do meu quarto, trancada. E isso foi só piorando, minha vida só foi piorando, piorando. E chegou num nível que eu não conseguia mais dormir, todo dia eu chorava, eu não conseguia mais dormir. E eu sentia muita dor de cabeça na hora que eu ia dormir, aí o médico passou remédio para me conseguir dormir. E a mamãe, ela sempre foi uma pessoa, que eu falo que ela é minha melhor amiga, né? Que ela sempre, eu pude conversar com ela e tal. E quando eu conversei com ela, ela falou, filha, tu tá entrando em um lugar que não tem saída. Tu quer tomar remédio? Porque tu tá entrando em depressão. Nisso, eu já tinha perdido 10 quilos e eu não conseguia mais dormir. Eu só queria ficar em casa, não queria mais sair para nada. E eu, sinceramente, não queria mais nem viver. Eu já tinha desistido de todos os meus sonhos e eu estava com raiva. E eu comecei a fazer muita coisa que envergonhou o nome de Deus. Eu comecei a ser influenciada com as minhas amigas da escola e eu fui só afundando.
E para mim, o ápice, onde eu falei, não, Senhor, eu tenho que mudar, foi quando eu estava no meu quarto. E eu comecei a chorar por várias coisas que estavam acontecendo na minha vida. E eu não conseguia mais sentir a presença de Deus. E eu posso afirmar para vocês que a pior dor que uma pessoa pode sentir é não conseguir sentir a presença de Deus. De estar tão suja e não conseguir mais sentir a presença de Deus. E eu estava assim, eu não conseguia mais sentir a presença dele. Eu estava tão enganada pelas coisas do mundo que eu esqueci completamente do meu pai amoroso. Eu esqueci que eu tinha uma identidade. E eu fui para o congresso ano passado, em fevereiro. E eu fui para aquele congresso ali totalmente arrasada. Porque eu me tornei uma pessoa tão coisa que todo dia eu brigava com os meus pais. Todo dia era uma briga diferente. Eu brigava com o meu irmão, eu brigava com todo mundo, eu tinha raiva. Tinha raiva de viver. E eu fui para aquele congresso, eu falei, não, Senhor, eu não quero mais, eu estou cansada. Por favor, me ajuda. E eu cheguei naquele congresso e numa pregação da pastora Elisângela, engraçado é que a pastora Elisângela, ela é como uma mãe para mim também. E eu conheço a história dela, o testemunho dela. E naquele congresso foi uma coisa diferente. Parecia que quando ela começou a contar como ela se sentia, eu comecei a chorar no meio da pregação. E doeu porque eu comecei a ver tudo. Tudo parece que estava um filme passando na minha cabeça. Todas as coisas que eu tinha passado, as brigas, a perda, as vezes que eu me machucava, foi tudo passando na minha cabeça e eu comecei a chorar, 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 porque eu não queria mais ser assim. Eu estava cansada de ser definida pela minha dor, porque ninguém sabia. Eu fiz o máximo para me esconder que eu estava assim, que eu estava mal, porque o diabo, quando a gente está assim, ele coloca na nossa cabeça que a gente não precisa de ajuda, que a gente consegue se virar sozinho, que a gente consegue sair dessa sozinho. E eu estava assim. Quando alguém vinha querer me ajudar, eu falava, não preciso, eu estou bem. Isso é da tua cabeça. E eu ficava assim, eu falava que eu não precisava, que eu estava bem, que eu estava melhor do que nunca. E eu escondia. Mas ali eu cheguei naquele congresso cansada. E eu comecei a chorar, chorar. E a pastora Elisângela, ela fez o apelo. E aí a gente chamou para ir aceitar Jesus. E eu tinha muita vergonha de ir na frente aceitar Jesus. Por quê? Eu cresci na igreja. Então quem me olhava, me via uma pessoa crente. Então eu tinha muita vergonha de ir lá na frente. Eu sempre, porque o diabo ele coloca isso na cabeça, tu vai ser julgada. Tu vai ali para frente, mas tu vai ser julgada pelas pessoas. E eu tava assim, eu tava com um negócio assim, e aí eu fui na frente. Tomei a decisão, chorando, chorando, fui lá na frente. E ali eu estava com muita vergonha das coisas que eu tinha feito, porque eu estava dentro da igreja, mas eu estava fazendo as coisas de errado. E eu estava com vergonha. E eu comecei a sentir muita vergonha de mim mesma, das coisas que eu tinha feito. E aí, nessa hora, o apóstolo Helder entrou na hora do apelo, para terminar o apelo. E ele falou uma coisa que ali foi um negócio que eu... Sabe quando tu desmorona? Foi que ele falou, o teu passado não define quem você é. E aquilo para mim foi sabe, Deus falando contigo. Eu posso dizer que foi a primeira vez que eu vi Deus face a face. Foi quando ele chegou comigo e falou, filha, eu te enxergo. Eu te enxergo no meio da dor, eu te enxergo no meio dessa confusão toda. Ele falou isso para mim e foi uma coisa, gente, mágica. Como Deus, ele tá falando nessa noite para você, eu te enxergo. Eu te enxergo no meio dessa dor, eu te enxergo no meio de tudo isso que você tem passado. Você não está sozinha, eu estou contigo. Basta você olhar para mim, porque muitas das vezes a gente coloca os nossos olhos em muitas coisas, em problemas, em tudo, e a gente tira o nosso olho do principal, que é Deus. E ele está falando nessa noite, filho, só basta você olhar para mim. Porque eu nunca tirei os olhos de você. Você achou que você estava sozinho nessa luta. Você achou que você passou por isso sozinho, mas você não passou. Eu estava com você. Eu sempre estive com você, porque eu sou seu pai amoroso. E naquela manhã, ele falou isso para mim. E ali eu comecei a chorar, 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 e pedir perdão para Deus. E naquele lugar, eu decidi recomeçar. Eu decidi começar a viver o propósito que Deus desenhou em mim antes mesmo de eu nascer. Ali eu decidi viver a identidade de filho de Deus. E eu posso falar para vocês que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E eu fico
muito feliz porque Deus, depois que eu tomei essa decisão, Deus fez um glow up na minha vida. Ele mudou muita coisa. E uma delas é que hoje a minha família toda está servindo a Deus. E isso para mim foi um presente assim que eu nem consigo descrever. Porque foi uma coisa que eu nunca imaginei acontecendo. E hoje a minha família está aqui. Quem olha para minha família hoje não reconhece. Porque a gente mudou, a gente amadureceu junto. E eu tinha um bloqueio. O diabo, né, colocou um bloqueio entre eu e os meus pais. E eu estava com muita raiva dos meus pais, principalmente do meu pai. E ano passado, depois que eu cheguei do congresso e tal, eu vou dizer que eu tive um momento mágico com meu pai, que eu nunca imaginei acontecendo. Eu estava no meu quarto e meu pai chegou para conversar comigo. E ele falou umas coisas que eu tinha feito de errado e tal. E naquele momento, eu comecei a falar para ele tudo que eu estava sentindo, as coisas que estavam me magoando. E naquele momento, eu pedi perdão para o meu pai. Ele pediu perdão e foi um negócio assim que eu não sei nem explicar. E hoje a minha família está toda aqui servindo a Deus. E eu sou muito grata. E Deus também ele mudou, porque quando eu cheguei do congresso, eu com algumas adolescentes lá na Ariri, a gente decidiu voltar a ganhar almas e hoje eu estou com a minha célula. Eu tenho meninas que estão apaixonadas por Jesus. E isso para mim foi uma coisa que eu, sinceramente, eu não acreditava mais que eu poderia passar por isso, que eu poderia ter esses privilégios. E isso me marcou muito. E poder estar aqui hoje falando isso é um privilégio para mim, porque quando eu entendi a minha identidade, eu pude ser aquilo que Deus queria que eu fosse. Como Ele está falando para você nessa noite, basta você tomar uma decisão de viver a identidade que Ele quer que você viva. E não é fácil, não é fácil. É difícil, muito difícil, mas é gratificante. É uma sensação que eu não sei explicar. E Deus, quando eu vim desse congresso de fevereiro, Ele me deu essa palavra. Só que por muito tempo eu deixei o medo me parar, a insegurança me parar. Os réus já tinham pedido para mim vir pregar há muito tempo. E eu sempre dava várias desculpas, várias coisas que eu não era capaz, que eu não conseguia. Só que eu tomei uma atitude. Tomei uma atitude de que eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Eu não sei, não consigo nem imaginar, porque as coisas que Deus tem pra gente é muito maior do que a gente imagina. São planos que a gente não consegue nem imaginar. E Ele tá fazendo isso comigo, Ele tá me colocando em lugares que eu nem imagino. Sinceramente, eu nunca imaginei que eu seria capaz de estar aqui pregando. E Deus, Ele me mostrou. Uma das vezes que eu estava meditando no meu quarto, Ele falou: Esté, não é tu. Não é, eu não consigo. Não, é eu que vou te capacitar. Você sozinho não consegue, mas com Deus você consegue tudo. Com Deus, Ele te coloca em lugares que você imagina. Com Deus, você vai sim conseguir aquele emprego. Com Deus, você vai sim conseguir ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Ele te capacita. Só que você tem que tirar da sua cabeça o eu. Não existe eu. É Deus. Deus, Ele só precisa que você tome uma atitude para Ele te usar. E no dia que você entender que o sacrifício de Jesus é maior do que você sofreu, você vai ser curado. No dia que você compreender que o que Deus fez por você é maior do que Ele causou em você, você vai conseguir viver a sua verdadeira identidade. Eu não sei pelo que você passou, o que você tem passado, mas o que eu posso te dizer é que o que Deus tem por você é muito maior do que todas essas coisas. E que você possa entender isso nessa noite. Que você possa entender que tudo faz parte de um plano de Deus. Deus, Ele já sabe como a nossa história vai terminar. Mas a gente também tem que tomar uma atitude de viver essa história. Deus já criou a história. Só está faltando a gente tomar uma atitude. E que possamos ser como palmeiras. Que passam por tanta coisa, mas ficam firmes. A gente pode passar por tribulações, por dificuldades, por traumas, por um bocado de coisa. Só entenda, você consegue, você é capaz, Deus te capacitou, Deus vai te tornar aquilo que você tanto deseja, então acredite nisso, porque Deus é o teu Pai amoroso, Ele te ama mais do que tudo, Ele te ama mais do que tudo que você possa imaginar, Ele te criou, Ele te conhece mais do que qualquer um. E que você possa entender isso nessa noite, que você tem um Pai amoroso, que você é amado,
que você não é definido pela sua dor. Você pode ser um viciado, um drogado, não sei, um depressivo, uma prostituta, eu não sei. Eu estou te falando que isso não te define. Não define quem você é, porque o que você é filho de Deus. Isso você pode acreditar. Deus, ele colocou uma identidade dentro de cada um de nós e é a identidade de filho. Então, não importa qual é a dor que está te definindo. Nessa noite, Deus vai mudar a tua história. E você tem que parar de se ver como um refém da sua história e passar a ser um sobrevivente. Ou você enfrenta seu passado, ou vai continuar fugindo do seu propósito. A gente agora vai para o terceiro ponto, que não é sobre ter, e sim viver a minha identidade. A gente vai abrir a Bíblia aqui em João 5, versículo 8. Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar, uma vez que esse milagre aconteceu no sábado. Deus não cura a gente para ficarmos com a cura para nós mesmos. Ele nos cura para nos colocar em lugares que nem imaginamos. Muitas das vezes a gente prefere ficar com a cura para nós mesmos, com o testemunho para nós mesmos. Por isso que a hora do testemunho é muito importante, porque através do seu testemunho você vai estar salvando outras vidas. Desculpa. Você nunca sabe o que o seu testemunho vai fazer na vida de outra pessoa. E aqui Deus falou, pegue a sua maca e ande. Por quê? Porque Ele está falando pra gente nessa noite, pegue o seu testemunho e salve vidas. É isso que Ele está falando para você nessa noite. Não adianta você ficar com a sua cura para você mesmo, porque Deus, Ele não quer isso. Ele nos cura para a gente alcançar outras pessoas, para a gente dar salvação a outras pessoas, para a gente mostrar a Deus para outras pessoas. Mas a gente comete esse erro de ficar com a cura para nós mesmos. E que a gente possa decidir ser um testemunho. Porque não é sobre você, é o que Ele pode fazer através de você. Tá na hora de você parar de dar desculpas, parar de não se sentir capaz de viver a identidade de filho. Precisamos voltar ao primeiro amor. Deus tornou aquele homem um testemunho, assim como Ele já transformou muito de nós em um testemunho vivo. Só basta a gente se levantar, só basta a gente tomar uma atitude, porque Deus já capacitou cada um de nós para viver a identidade celestial. Deus, Ele já te capacitou. Entenda isso. Não importa o que o diabo coloque na sua cabeça, você está sim capacitado para viver a identidade de filho. E que você não possa deixar separado pelos medos, pelas inseguranças, por tudo aquilo que o diabo usa para te parar, para não fazer você viver o seu propósito. Que você possa esquecer isso e se concentrar em Deus. Que você possa olhar para Deus em meio ao caos, em meio ao problema. E não se deixe ser conhecido pela sua dor. Se você hoje é conhecido como um drogado ou um viciado, Deus está mudando a sua identidade. Hoje você vai sair daqui com a identidade de filho de Deus. Só basta você tomar uma atitude, uma decisão de mudança. E nessa noite, você que está com caderno e caneta, você vai anotar 3 pontos que você não pode esquecer depois de ser curado. O primeiro ponto é: nunca se esqueça de onde Deus tirou você. Anotou? Pois é. Segundo ponto: nunca se esqueça quem te tirou de lá. Terceiro ponto: seja um testemunho. São os 3 pontos que você não pode esquecer depois que Deus te der a cura. Nunca se esqueça de onde Deus tirou você. Nunca se esqueça quem te tirou de lá. E terceiro, seja um testemunho. Porque é isso que Deus quer para a vida de cada um de nós, que a gente seja um testemunho. E aqui em João 5,10 fala: os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado. A lei não permite que você carregue essa maca. Muitas das vezes, pessoas vão tentar nos parar, vão tentar colocar desânimo no nosso coração, mas temos que continuar obedecendo. Essa palavra é difícil, obedecendo, porque a gente está aqui vivendo aquilo que Deus tem pra gente, mas o diabo vai colocar pessoas na nossa vida dizendo que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir. E
quando eu decidi servir a Deus de verdade, eu já tinha sido um mau testemunho na minha escola. E quando eu decidi fazer a verdade, eles ficavam falando, mas tu, depois de tudo que tu fez, tu quer servir a Deus? E aquilo, às vezes eu ficava, meu Deus do céu. Aí eu mandava mensagem para Israel. Israel, não consigo, Israel. Não quero mais, eu não quero mais. E para quem conhece o Israel, sabe que ele não é aquela pessoa que acaricia, ai, não, amiga, vai ficar tudo bem, não. Ele falou, Esté, pode parar. Ele deu aquela palavra, deu aquele versículo. E depois que eu me aproximei, né, do Israel, eu tenho me aproximado de Deus porque eu decidi ser amigos de pessoas que me aproximam de Deus. Eu decidi colocar pessoas na minha vida que me aproximam de Deus. E eu tive, sim, que me separar de muitas amizades, principalmente de amizades na escola, porque eu era muito influenciada pelas pessoas. E eu tive que perder muitas amizades. Eu tive que sair de lugares que eu sabia que eu ia, querendo ou não, pecar, porque, bora dar um exemplo. Tem um viciado, ele é viciado em bebida alcoólica. Só que aí ele foi para o congresso, foi transformado, e ele tá se recuperando. Só que aí vai ter aquele fute. E aí os amigos convidam ele para assistir lá na casa dele e tal, e lá tá cheio de bebida. O cara que era viciado em bebida, ele vai para aquele lugar porque ele se sente forte. E muitas das vezes, depois que a gente é curado, a gente se sente forte. A gente acha, não, eu consigo. Eu consigo, sim. Eu sou forte. Só que a gente acaba pecando. Porque, querendo ou não, a gente tem que se afastar dessas coisas que fazem a gente desviar o olhar de Deus. E que nessa noite você possa tomar essa decisão. Eu não sei se lá no seu trabalho, na hora do almoço, você vai para aquela rodinha e começa a falar várias coisas que não agradam o coração de Deus. Não sei, na faculdade você tem amizades que, bora para aquela festa ali, não sei o quê. Aí você acaba indo. Eu não sei. Eu tô te falando que para viver a identidade de filho, você tem sim que se livrar de coisas do mundo, coisas que te afastam dele. Você vai desistir dessas amizades? Não. Eu me afastei delas, sim, mas eu tô orando por elas, porque querendo ou não são pessoas importantes para mim. Então eu oro porque eu sei que não é eu, é Deus. Deus vai alcançar elas também através do meu testemunho. Então Deus, ele quer através da sua vida alcançar aquelas pessoas que você ama, que pode não estar na igreja. E ele tá te falando essa noite para você orar, para você ser um testemunho e deixar Deus te usar. Deixar Deus mudar a tua história. E aqui em João 5,11, continuando, fala. Ele respondeu, o homem que me curou disse, pegue a sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Para sermos curados, precisamos tirar do nosso coração tudo aquilo que não agrada a Deus. Muitas das vezes, depois de sermos curados, ainda deixamos pequenas coisas que nos levam a pecar, porque nos sentimos fortes. Mas, na verdade, todo dia é dia de decisão. Todo dia você decide se você vai viver a identidade de Deus ou se você vai viver a identidade do mundo. Elimine da sua vida tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Aqui, né, todo dia é dia de decisão. Não adianta você ir para um congresso em fevereiro, tomar atitude de mudança, um mês depois, fraquejou. Não adianta. Todo dia você tem que tomar essa decisão. Não, eu quero servir a Deus, eu quero ter a identidade de filho. Levantou da cama, levantou da rede, eu quero ter a identidade de filho. Porque quando a gente sai da nossa casa, a gente vai passar por muitos testes. Bora dar um exemplo. A gente sai de casa, tá dirigindo, um cara vem e te fecha. Você tem que estar bem com Deus para você não coisar o cara, né? Outro exemplo, você tá na escola, aí tem aquela rodada de amigos e eles estão falando várias coisas, várias piadinhas imorais. Você tem que ser forte para você não ficar ali rindo também. Faculdade, o seu professor pode estar falando várias coisas, tentando fazer várias coisas para provar que Deus não existe. E se você não for forte, estiver bem com Deus, você vai acreditar naquelas coisas. E que você possa olhar para Deus. E todos os dias tomar uma atitude de mudança. Todos os dias você tem que querer fazer diferente. Porque não adianta a gente querer com a nossa força. Por muito tempo eu tentei mudar com a minha própria força. Falei, não, eu consigo sim. Só que não, gente, a gente não consegue. A gente só consegue com Deus.
E como a gente vai continuar vivendo essa identidade? Orando e meditando. Porque através da palavra, a gente vai conhecendo o nosso Pai amoroso. Através da oração, a gente vai falando com o nosso Pai amoroso. A gente vai criar uma intimidade com Ele. E quando você está íntimo de Deus, você é usado por Ele, você vive o seu propósito. É fácil orar e ler a Bíblia? Não é fácil. Como o apóstolo Helder fala, servir a Deus é impossível. E que nós possamos, não, eu vou servir a Deus. Eu vou sim dar o meu melhor. Eu vou entregar minha vida para Ele, eu vou orar, eu vou meditar. Porque é muito engraçado. Eu gosto de ler, mas quando parece que é para ler a Bíblia, dá um sono, dá uma dor de cabeça. E só que é igual correr. Quando a gente começa a correr, a gente não pode querer já começar correndo 5 quilômetros, não rola. Você tem que começar caminhando, aí você vai acelerando, aí você corre 1 quilômetro, aí você corre 2 quilômetros. É assim, você vai criando. E depois de um mês, aquilo já vai virando hábito na sua vida. E que você possa começar a criar esse hábito de querer ter uma intimidade com Deus, de querer ser próximo de Deus, de querer ter uma vida íntima com Deus. Porque só assim Deus vai te curar. A cura, ela não é do dia para o outro. A cura leva tempo. E que durante esse tempo, a gente, às vezes, sim, vai querendo não fraquejar, vai querendo não falhar, porque a gente está no mundo, a gente está sujeito ao pecado. Mas o que é que a gente tem que fazer? Caiu, beleza. Olha para Jesus de novo. Errou, pede perdão para Deus e olha para Jesus de novo. Não desiste. Não deixa as dificuldades te pararem, o medo, a insegurança. Não. Olha para Jesus, porque Ele sabe como você vai terminar. Mas muitas das vezes a gente desiste no meio do caminho. A gente se acha incapaz. E que nessa noite você possa, sim, se sentir capaz, se sentir amado, porque você é amado. E para a gente finalizar, a gente vai ler aqui, terminar, né? Em João 5, versículo 15. Que diz assim: O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus que o havia curado. Depois de 38 anos, esse homem passou a viver a identidade de filho. Vale a pena viver a identidade que Deus colocou em você. Porque encontrar a felicidade é se aceitar. É deixar Deus lapidar você. Você se aceita e se torna uma pessoa feliz. Decida guardar o seu coração. Porque o mundo, ele te dá alegria passageira, mas Deus te dá a paz eterna. Que você não possa se esquecer disso. Não vale a pena trocar a identidade de filho para ser aceito no mundo. Nunca tenha receio da transformação. Abrace a cura todos os dias. Nunca se esqueça que em meio à multidão, Deus enxerga você. Não se deixe ser conhecido pela sua dor. Deus quer mudar a sua identidade. Não se deixe ser conhecido pela Não se deixe ser conhecido pela sua dor. Deus quer mudar a sua identidade, mas você precisa estabelecer essa identidade. Assim como aquele homem, ele falou para Jesus que ele queria a cura. E Deus está te perguntando nessa noite: você quer ser curado? Você quer ser transformado? Porque Deus, quando ordena algo, aquilo é um decreto. Deus já decretou a nossa identidade. Só basta a gente tomar posse da nossa identidade. E que você nessa noite possa tomar posse da sua identidade. Que você nessa noite possa tomar posse da identidade de filho, assim como eu tomei. Deus, ele mudou a minha vida. Ele me tornou uma nova pessoa. E eu tenho me esforçado todos os dias para ser uma pessoa melhor. Eu tenho me esforçado para fazer a diferença na minha escola, na minha casa. Eu ainda tenho que melhorar, e muito. Mas eu estou me esforçando. E Deus, ele quer isso. Ele quer que a gente tome uma atitude. Porque o resto, ele vai estar com a gente. Ele vai nos ajudar a nos tornar capaz. Ele vai nos ajudar a ser aquilo que ele quer que a gente seja. E que você nessa noite possa esquecer. Esquecer do seu passado e se concentrar no seu futuro. Porque Deus, ele não vai ficar te culpando pelas coisas que você fez. Não. Ele está aqui hoje, nessa noite,
te perguntando: filho, você quer ser curado? Você quer ser transformado? Então que você nessa noite possa simplesmente falar: Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero ter uma nova história, eu quero ter uma nova vida. Eu quero sim, porque Deus, Ele só quer uma atitude nossa. Só isso, para Ele fazer a mudança na nossa vida. E que você nessa noite possa olhar para Jesus. Olha para Jesus. Não liga para os teus problemas, para tudo aquilo que te aflige. Olhe para Jesus, porque o mundo, ele está ansioso pelo agir dos filhos de Deus. Só que a gente precisa se levantar como igreja. A gente precisa voltar àquele primeiro amor, àquela essência. Eu lembro que quando eu era criança, eu nasci no Ministério Evangélico da Paz. E eu lembro que quando eu era criança, era uma festa. Aqui na hora do louvor, na frente, era uma alegria, era uma unção. Que a gente possa voltar a esse primeiro amor. Que a gente não possa querer esperar a mudança começar nos outros. Comece em você a mudança. Que você nessa noite possa decidir: não, Senhor, eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Eu quero ser aquilo que o Senhor deseja. E aí, através de você, outras pessoas possam se levantar. E que a gente possa voltar ao primeiro amor. A estar aqui nesse evangelismo, se envolvendo nas danças. E quando o pastor pedir: fulano, vem pregar. Eu vou, pastor. Não deixa a vergonha e o medo te parar. Bora se levantar como igreja. Bora se levantar como nação. Porque a gente está vendo como o mundo está. Muitas pessoas estão se matando, estão desistindo da vida. Muitos já fizeram tantas coisas que eles não acreditam que eles têm mais alguma coisa para viver. E a gente, como igreja, a gente tem que sair para falar, para ser um testemunho para essas pessoas. A gente não pode ficar com o nosso testemunho para nós mesmos. A gente tem que sair daqui dessa porta e ser um testemunho. Ser um testemunho no nosso trabalho, na nossa casa, para os nossos vizinhos, para todo mundo, porque através do nosso testemunho, a gente vai ganhar outras pessoas para Deus, a gente vai ganhar vidas para Deus. E Deus, Ele quer isso. Mas muitas das vezes a gente decide ficar sentado no banco, vindo para o culto e só ficar sentado. Deus, Ele não quer isso. Deus, Ele quer aqueles filhos sedentos da presença dEle, aqueles filhos apaixonados por Ele, aqueles filhos alegres, aqueles filhos que manifestam a presença dEle. Deus, Ele quer isso. E que você, nessa noite, você possa tomar essa decisão. Não, eu quero sim fazer diferente. Eu quero viver essa identidade de filho. E nunca se esqueça, não importa o que o diabo coloque na sua vida. Pode colocar problemas, traumas, perdas, nunca se esqueça. Deus, Ele desenhou um propósito na sua vida. Deus, Ele já desenhou o final da sua história. Só basta você tomar uma atitude de mudança, tomar uma atitude de se levantar e fazer a diferença. Amém? Vamos ficar de pé.